Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer antes de começar a explicar ao Colégio São Paulo que está me dando toda a estrutura aí para poder montar esses vídeos e agradecer também aos meus alunos que estão usando com sabedoria essas aulas pela internet. Beleza? Bom, o negócio é o seguinte, o tema de hoje é o que é cultura. Então eu vou usar um termo de Tyler que define cultura muito bem, beleza? Olha só que legal, olha o que ele disse. Cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Então o que acontece? Toda produção que determinado grupo faz, isso é cultura. Dança, mito, os deuses, todo o complexo religioso, toda produção do homem em sociedade é considerado a cultura de determinado povo. Beleza? Mas então, professor, mas para que estudar cultura? Para que entender esse termo? Pessoal, os poderosos usaram a cultura para justificar para o seu povo determinados ataques a outros povos. Quer ver? Eu vou dar uns 3 exemplos. Beleza? O português e o espanhol quando colonizaram a América. Eles consideravam que a sua cultura era superior à dos povos aqui. Eles eram civilizados. E os povos aqui eram o quê? Primitivos. Então, se eles são primitivos, a gente tem o direito, por nossa cultura superior, de atacar, devastar, acabar, matar, estuprar, destruir todo aquele povo. E a sua cultura também. Tanto que é muito difícil você achar algum registro sobre a cultura desses povos aqui na América, de tanto que os europeus não respeitaram a produção deles aqui. Beleza? Bateu o sinal. Bom, então o que acontece? Outro exemplo, Adolf Hitler. O Hitler, ele pegou e usou a justificativa da pureza do povo ariano para poder destruir todos os judeus. Bem que essa destruição dos judeus, essa matança, essa carnificina que houve com os judeus, tinha todo um cunho econômico por trás, como também tinha na América. O quê? Que era tirar todas as riquezas dos judeus e passar isso para a guerra. Mas a justificativa qual que foi? Cultural. Né? Bom, outro exemplo também que a gente pode pegar e usar é uma época que chamou neocolonialismo. Quando as potências europeias, sempre os europeus, quando as potências europeias destruíram invadiram e dividiram toda a África e a Ásia com a justificativa do quê? Estamos indo civilizá-los, pois eles estão primitivos, dentro de uma sociedade que está se globalizando e há necessidade de todos serem civilizados. Então, essa coisa assim, a gente já entra em outra questão. As culturas, elas são diversificadas. Cada povo, dependendo da sua geografia, dependendo da sua história, ela desenvolve a sua cultura. Não é? Então não é porque determinado grupo bate tambor ou usa tanga que a cultura deles é menor ou maior do que determinado povo que tem arma de fogo. Aí eu te pergunto uma coisa. Qual que é mais evoluída? A cultura que resolve tudo em guerra com armas de fogo ou a cultura que religiosamente idolatra a natureza e a preservação da natureza? Bom, o cara que tem arma de fogo que pode matar o cara que preserva a natureza, a cultura da arma de fogo é muito mais evoluída. Então isso que acontece? É muito relativo essa questão de superioridade ou inferioridade cultural. As culturas são diversificadas. O que é um grande problema é que ninguém respeita a cultura do outro. Beleza? Todo mundo acha que a sua cultura é melhor. Então a gente tinha que quebrar esse paradigma e começar todo mundo a respeitar a cultura do outro. Respeitar a produção que a outra civilização faz. Num mundo globalizado que nem o nosso, é interessante a gente levar em relevância que muitas coisas que foram produzidas em outros povos influenciam a nossa nação, beleza? Influencia a nossa vida. Por exemplo, o Brasil, o nosso país é um país que é difícil achar um exemplo igual a esse em outro lugar do planeta.
Porque como a gente foi um país colonizado e a gente sempre foi muito receptivo, veio muita gente para cá em várias épocas históricas. Veio aqui primeiro o português, depois o africano, que veio muito, né? Tudo questão econômica. Tudo é questão econômica, beleza? Eles não vieram aqui por acaso. Tudo tinha um cunho econômico por trás. Depois veio os imigrantes italianos, veio os japoneses, veio o alemão, veio o pessoal que fugiu da guerra, veio tudo pra cá. Por quê? Nós somos um povo que recebe, beleza? Tá? A nossa xenofobia ela é bem menor do que acontece, por exemplo, na Europa. Um exemplo, tenta entrar você brasileira ou você brasileiro, principalmente a brasileira, tenta entrar na Espanha facilmente. Lá você vai ser já de cara brasileira, opa, prostituta. Então você pode ver que existe todo um preconceito à nossa cultura, beleza? O nego ainda acha que a gente carrega macaco nas costas e cria e mora numa floresta, entendeu? Tipo negócio assim, tipo a cena do Street Fighter do Blanca, que era o representante nosso lá do Brasil. Olha só a ideia que os caras têm da gente. Bom, mas o que acontece? Toda essa questão cultural, toda essa questão cultural brasileira, essa miscigenação, então mostra mesmo que a gente é meio que dependente de outras culturas. Então eu pergunto, a nossa cultura, por ser tão misturada, ela é inferior ou ela é superior? O europeu, ele diz que a cultura dele é superior. Por quê? Porque foi eles que influenciaram o resto do mundo. Mas eles influenciaram o resto do mundo através de guerras, através de colonização. Colonizar. Agora você pega e coloca, mistura esses dois termos. Colonizar, beleza? E cultura. Mistura os dois. Eu vou colonizar a sua nação. Eu vou fazer o que com ela? Eu vou respeitar a sua cultura? Vou nada. Eu vou pegar e forçar você a se padronizar com a nossa cultura, com a cultura de quem está colonizando, do colonizador. Beleza? E isso a gente pode trazer num âmbito maior, que é na questão global. Velho, hoje o mundo é globalizado. Pode ver que já tem uma língua que está padronizando tudo, que é o inglês. Uma moeda que rege a balança comercial de todos, que é o dólar. Vê a programação da televisão, vê dentro da escola como que se organiza. Estamos padronizando as culturas. E o pior, uma padronização que não respeita a cultura que já está no país. Beleza? E uma nação acaba olhando a cultura da outra com maus olhos. Mas uma usa a cultura do outro. Vivemos uma hipocrisia cultural. Beleza? Uma grande hipocrisia cultural. Por quê? Pega a ciência antropologia. A antropologia, ela estuda toda a evolução do homem como ser. Beleza? Todas as ferramentas que ele fez e tal. E ela meio que ela caracteriza todas as fases aí do desenvolvimento. Se o cara é primitivo, se o cara é desenvolvido, se o cara é subdesenvolvido, se o cara é evoluído, se o cara... tudo. Ela que coloca, ela que taxa isso. Beleza? Pergunto para você, senhor antropólogo, né? E hoje, nós estamos padronizando o mundo numa cultura evoluída? Então me diga, se nós somos uma cultura evoluída, por que há tantas guerras? Por que há tanto preconceito? E por que nós estamos levando o nosso planeta ao fim? Onde nós tratamos com mais hipocrisia ainda o tema sustentabilidade. Então, queridos, cultura é importantíssimo para a gente entender a sociedade que nós vivemos. Bom, eu levantei algumas questões, esse vídeo ficou bem aberto, é um vídeo mais reflexivo e mais crítico, beleza? Sobre cultura. Bom, tomara que vocês tenham aproveitado. Pega o livro, se eu não me engano, peraí, deixa eu abrir aqui. É a unidade 3, beleza? Do livro de Sociologia aí do segundo colegial. E também para o pessoal que tiver afim. Aquele abraço.